também que o Adroaldo está organizando lá no Alto Rio dos Sinos, sobre agricultura familiar, né? Se vocês tiverem algum comentário. Então, assim, ó, quanto mais os ouvintes, os espectadores, né, participarem, comentarem, mais a gente vai ter conteúdo por aqui. Então, daqui a pouquinho, depois de falar com a Simone um pouquinho, de apresentar a Simone, eu vou ler cada um desses comentários e aí sim a gente vai entrar nos assuntos mais especificamente, tá bom? Simone, seja bem-vinda, uma boa noite. Conta um pouquinho quem é a Simone, um pouco sobre o teu trabalho, de forma resumida, que depois a gente entra mais a fundo também. Seja bem-vinda, viu? Tá bem. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Thiago. É uma alegria estar aqui hoje. Obrigada pelo convite também, né, o seu Adroaldo. Muitos anos eu peguei ônibus e pedi para descer nos Machado. Era a minha rotina. Também a minha relação com a Prainha João Fernandes, né? Realmente, na memória assim, de quem se criou no Cará, a Prainha João Fernandes é um espaço que marca a gente, porque na época dos meus 15 anos a gente não tinha dinheiro para fazer uma grande festa, né? Então eu escolhi que eu queria fazer os meus 15 anos na prainha, né? Então eu tenho essa recordação afetiva, né? E o meu aniversário é em janeiro, então é no verão. Daí eu queria jogar vôlei e tomar banho de rio com os meus convidados. Acampamento e tudo mais. Muito legal. Nós chegamos a fazer um acampamento, assim, mas passamos um dia na prainha, assim, que realmente foi bem especial. Então, obrigada, que bom estar aqui hoje. E podendo conversar e contar um pouco também da minha história, do que eu faço, assim, né? Que eu tu tem um sítio. Temos um sítio lá no Alto Rio dos Sinos. O sítio fica em cima da escola, acima da escola. A escola está no Vale da Comunidade, sim, né? Então por carro a gente vai pela subida para a grota, né? E chega lá no sítio. Mas por muito tempo, quando não tinha aquela entrada para chegar no sítio de carro, a gente tinha uma estradinha que a gente fazia pelo meio do mato, né? Que era quase uma escalada, assim, né? Porque é bem íngreme e era do ladinho da escola, né? Então era por ali que a gente chegava lá em casa. Quando eu descia nos Machado, era por ali que eu subia para casa lá. Então, me criei no Cará, me criei ali, né? O meu pai, ele veio pro Cará na década de 70, quando estava todo mundo migrando para a cidade, quando deu a famosa crise do fumo lá, né? Que o pessoal estava indo, todo mundo embora. Meu pai, morando na cidade, tinha se criado no interior com muita saudade, né? E com muita vontade de continuar a produção de mel dele. Ele procurou, junto com um tio meu, né? Da parte da mãe, procuraram um lugar para ir, e aí encontraram um cantinho especial no meio de um morro lá no Cará, que é onde a gente está hoje, né? Então, eu me criei lá no Cará, saí durante 12 anos da cidade, naquela época a gente precisava sair do município para fazer faculdade, né? A gente não tinha esse acesso tão fácil, tanto a Osório quanto a Santo Antônio, ou até mesmo Taquara, né? Então, a gente precisava ir até Porto Alegre para realmente fazer um curso. Precisava morar em outro lugar. Eu me formei em fisioterapia, né? Então, antes não tinha a oportunidade que nem eu vejo hoje, meninas morando no Cará e se formando em fisioterapia, né? É uma alegria grande, assim, a gente ter esse acesso hoje. Deixa eu arrumar a postura já, porque falou em fisioterapeuta, a gente já lembra, né? Eu dei uma parada na fisioterapia para agricultura, então tá tudo bem, pode sentar. Tô brincando, a gente nunca deixa, né? Sim. Então eu fiquei fora durante 12 anos, trabalhei na Santa Casa de Porto Alegre, com pediatria, no Hospital da Criança Santo Antônio ali. Fui muito feliz, muito contente de atuar na fisioterapia lá. Que legal. Fiz mestrado em pediatria, fiz especialização em acupuntura, fiz uma série de cursos, assim, de trabalhos de aprofundamentos na área. E largou tudo e foi Mas em um determinado momento da vida, eu acho que essa é uma das coisas que a gente foi rompendo com a nossa geração, né? Eu vejo que na geração dos meus pais era muito difícil tu compreender que tu se formou em uma coisa e em algum momento da tua vida tu virou e mudou a tua profissão, né? Antigamente era aquela coisa de, eu me formei e trabalhei durante 30 anos como professora, durante 30 anos como advogado, como... Né? E eu acho que a possibilidade de a gente fazer outras coisas, né? Sim. Da gente... Nesse momento eu quero mudar, né? E aí a nossa grande mudança, a nossa grande virada de chave minha e do meu companheiro foi quando eu engravidei do meu menino mais velho. Hoje ele tem 7 anos, né?
Ele também tinha se criado no interior, mas de Santa Catarina. A gente decidiu voltar para o sítio, vim ficar perto do meu pai, que também estava sozinho, cuidando da minha irmã ali, com um sítio grande ali, né? E a gente disse, não, então vamos para lá. E quando a gente veio, a gente já veio determinado a fazer essa construção desse projeto. A gente disse que o sítio foi um projeto que a gente pensou, elaborou e colocou em prática, que é de produção, né, de fazer agricultura, mas de fazer agricultura agroecológica, né? Então, legal. Uma agricultura orgânica. Inclusive hoje, a gente teve visita de pares, depois eu posso contar um pouco mais sobre isso, mas do processo de certificação de orgânico, né? Hoje eu só posso dizer que eu tenho uma produção orgânica perante a lei, oficialmente, se eu tenho registro no mapa, se eu sigo vários critérios, né, de produção ali, eu posso dizer que eu tenho uma produção orgânica. E hoje a gente recebeu uma visita interna de fiscalização que a gente faz do nosso grupo, né? Então hoje foi um momento também especial para o sítio lá. Então faz 7 anos que a gente faz isso. A gente trabalha com vendas institucionais, que a gente diz que são para o PENAI, que é para merenda escolar. O PAA também, depois eu posso contar um pouco mais, que a gente entrega cestas. E eu também faço feira ali todo sábado, né, de manhã, na frente do sindicato. Já faz 3 anos que eu sou feirante ali. E tem mais coisas para contar, mas aí eu posso deixar para tu ir perguntando também. Legal, e vocês vão me ajudando, porque são muitos temas e eu normalmente não trabalho com pauta escrita assim. Eu não posso esquecer de uma coisa que eu preciso falar. Para qual câmera que eu olho? Para essa aqui. Eu quero mandar um beijo pro Pedro e pra Sofia, que são os meus filhos que estão em casa. Que eu fiquei dando um beijo pra família. Ó, Pedro e Sofia. Isso, e pro Anderson. Manda pros amigos aí, manda pros parentes, manda pra todo mundo. Né, para mais gente chegar aqui. A gente já está com uma audiência muito legal, mas eu tenho certeza que cabe mais. Quem tiver no Facebook, gente, eu tenho um pedido especial também. Vão para o YouTube, tá? Vão para o A Sala é Nossa podcast no YouTube, que eu tenho me dedicado mais para o YouTube. Eu sei que o pessoal de Cará ainda gosta muito do Facebook, então eu abro a live lá também para que vocês não percam, né? Mas é super importante para mim que vocês venham aqui para o YouTube. E mais um pedido, se inscrevam aqui no canal, tá? Esse é o meu ganha-pão atualmente, né? Eu larguei, assim como a Simone, né? Eu larguei uma série de outros projetos, né? Eu era fotógrafo de eventos e de lojas, de produtos. Não larguei 100%, mas eu estou fazendo um stand-by bem longo, né? E não pretendo voltar por enquanto, assim. Então, larguei algumas assessorias de comunicação que eu fazia, larguei alguns trabalhos em jornais que eu fazia, para me dedicar exclusivamente a este projeto do A Sala é Nossa, né? Para poder botar energia completa aqui. E claro, né? Até porque o Gabrielzinho tem nos trazido demandas muito importantes e especiais. Hoje, a minha manhã toda foi com ele. De manhã a gente foi lá na Clínica Epic, inclusive já aviso vocês, toda terça-feira tem atendimento com a fonoaudióloga Viviane Lu, ali na Clínica Epic, é onde a gente leva toda terça, então, o Gabriel, né? E onde está também atendendo a odontopediatra do Gabriel, onde atende o meu dentista, o Flávio Fraga, que todo mundo conhece, né? Então, é super importante ter esse tempo. Depois a gente levou o Gabriel lá na natação, lá na Super Sport, que também passa o comercial aqui na nossa tela, né? A Super Sport do Zeca e da Sônia. Então, esse projeto, mais o projeto de ser um pai bastante atuante, tem tomado conta da minha vida. E de ser um desportista também, mesmo que amador, toma tempo da gente, né? Eu queria muito que vocês se inscrevessem, né, para ajudar, e sempre valorizem empresas que valorizam projetos como esse. Eu sempre falo isso no final, mas vou começar a falar mais no começo também. Então, sempre que vocês lembrarem de algum dos serviços que estão passando aqui na tela, lembrem dessas empresas, porque elas me ajudam muito, elas ajudam a criar esse tipo de conteúdo, e mais do que ajudar a mim só, elas ajudam ao Adroaldo poder estar aqui contando a história dele da ONG, a Simone poder estar aqui, a Joelma poder estar aqui, né, e contando essas histórias. Né? Então a gente constrói histórias aqui no A Sala é Nossa podcast, ou a gente conta histórias que foram construídas por pessoas legais, por pessoas importantes, tá bom? Deixa eu ler aqui os recados, senão daqui a pouquinho o pessoal começa a me xingar também, que eu não tô lendo, né?
E são vários, tá? Então, enquanto isso, vão se inscrevendo, vão curtindo, vão compartilhando e vão dizendo que querem participar também do sorteio. Claudiane Pereira Soares, que mora lá no Fraga, né? Lá nos Três Morros, né? O nome da comunidade que tem, né? Tem. Lá no que faz parte do Fraga, né? E que o pai dela mora aqui perto de casa também. Está dizendo boa noite, Thiago, e aos convidados dessa noite do A Sala é Nossa podcast. Já estou ligadinha com vocês, quero participar dos sorteios. Eba! Ela que sempre ganha alguma coisa, né? A Vanessa Fraga Maciel também mandou boa noite, Thiago e convidados. O Adroaldo destacou, inclusive, questão do trabalho com autistas, né? E a Vanessa tem um filho autista, né? Que faz parte inclusive do trabalho feito pela associação aqui em Santo Antônio, da Patrulha Azul, né? Também está lá na PAI, no Teacoli. Então, seja bem-vinda, Vanessa. A Ivalone Silva também mandou aqui boa noite. Espero ser sorteada para os brindes da loja Redilar e da Pecuária do Alemão, na qual sou cliente, viu? O Herbert e a sua esposa e funcionários atendem muito bem sempre. Legal. Ela que ganhou o brinde também na semana passada, né? A Abigail Viana mandou aqui, oi, boa noite, em sintonia com vocês. A Vera Genesi mandou boa noite. Jandira Gomes dos Santos disse boa noite, gente linda. Quero participar dos sorteios da Redilar e da Pecuária do Alemão. Também sou cliente, viu? A Jandira ainda mandou aqui boa noite, convidados. Quero participar dos sorteios. Manuel José Brum dos Santos mandou boa noite, que é o Manuel Brum. Andréa Garcia Muniz, boa noite a todos, inclusive aos entrevistados, que são pessoas maravilhosas. É a Andréa das Flores aqui na escuta. A Maria Isabel Carvalho Luz mandou boa noite, assistindo o programa e rezando para ser sorteada. Legal. Compartilha com mais gente que a reza fica mais forte, ô Andréia, tá? A Maria Isabel Carvalho mandou boa noite, assistindo o programa. Também a Aura mandou aqui para nós boa noite, gostaria de participar do sorteio. A Lucimara Dimmer mandou boa noite. A Jandira, também quero um brinde, viu, da Redilar, do Cará, meu pai mora lá. A Maria Loni Rodrigues, boa noite, Thiago, e aos convidados, um abraço. Anderson Giroto mandou boa noite, acompanhando aqui no Alto Rio dos Sinos. Aura Costa mandou Alto Rio dos Sinos ligado aqui, parabéns. Simone Almeida mandou boa noite. A Marisete disse boa noite, Thiago e convidados, aqui assistindo vocês. Simone disse, quero participar do sorteio. Claudiane também disse, estamos todos ligadinhos aqui no Fraga, ó, viu? Queremos a jarra, a cadeira, os brindes da Redilar, queremos tudo. Isso aí. A Jaque Silva, ô Claudiane, pede para os parentes entrar e comentar também, vai que dá sorte, né? A Jaque Silva disse boa noite, aqui Matheus da Bailanta, o Matheus usando lá o perfil então da Jaque. Parabéns a Adroaldo, Joelma e Simone pelo trabalho que vocês realizam no município, podem contar sempre comigo. A Aura disse, os três são muito especiais. A Andressa Garcia Ramos mandou aqui para nós, boa noite, sou a Andressa, filha da Andréia das Flores. Aí, legal. Isso aí, pessoal, vão se apresentando, vão, né, trazendo aí onde é que vocês moram e tudo mais, porque isso torna o nosso bate-papo mais florido, literalmente, né? Aproveitando aí a deixa também. Ivalone disse boa noite, Thiago e convidados muito especiais. Andressa disse, estamos na escuta, que Deus abençoe sempre vocês. O Nuno falou para nós aqui boa noite, um abraço para todos. A Andressa também mandou um abraço para todos. Iraci Bartz mandando aqui uma boa noite a todos. A Genesi disse boa noite, Thiago e convidados, abraço. Maria Tereza Crespo Fitz, é muito linda a prainha João Fernandes. É verdade. Mais do que só linda, é acolhedora, né? Uma característica muito especial, eu acho que de toda a comunidade caraense como um todo. E como eu disse, a prainha João Fernandes, eu acho que fez parte, pelo menos de algum instante da história de 90% da população de Santo Antônio, né? Muitos pedais eu fiz lá para a prainha João Fernandes. Me lembro da minha infância, aniversário do meu amigo, que há muito, muito tempo eu não vejo, né? O Cacá, que a gente chamava, o Oscarzinho, filho da Zina, professora Rosina, e do Oscar,
né, que me lembro de um aniversário, isso lá quando eu tinha, poxa vida, uns 8, 10 anos, talvez, máximo 12, faz tempo, né? Então, certamente um espaço. Lembro que a gente jogou farinha na cabeça dele, que era aniversário dele. Ele jogou farinha, ele tinha asma, tô me lembrando das histórias. Ele tinha asma, daí deu problema, a farinha, teve que tomar banho, né? E assim vai, né? Tá? Aqui também participando a Eliane Dias, mandando boa noite. O Noelmo Machado disse boa noite. Linda, a minha esposa guerreira, veste a camisa, só eu sei, noites em claro para dar conta da demanda. Legal. Declarações aqui também, né? O André Luiz Assum mandou aqui: Joelma tem desempenhado um papel fundamental na área da cultura, com uma conduta agregadora e buscando conhecimento nas políticas públicas na área das leis de incentivo. Algo bem importante, né? A captação desses recursos. A Vanessa Fraga Maciel disse que quero participar do sorteio Redilari Pecuária do Alemão. O Anderson Giroto disse que quero participar do sorteio. Maria Isabel Carvalho também quero ganhar o brinde da Redilari da Agropecuária do Alemão. A Hilda disse boa noite a todos, quero participar do sorteio. A Andressa disse quero participar do sorteio. Anderson Giroto também acompanhando aqui no sítio Casa de Barro, um abraço para todos. A Vanessa disse lá, ia muito na Prainha João Fernandes com meu marido, sogros e genros, acompanhar os campeonatos de futebol que tinha também. Boas lembranças. A Ivalone disse, Prainha João Fernandes é um lugar muito importante. É igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Legal. A Simone Almeida disse, nossa cidade é linda, falta divulgação das nossas belezas ainda. Andréia Garcia, quero participar do sorteio. Andressa mandou ali um aplauso também. Genesi dizendo que quer participar do sorteio. Nunca fui na Prainha João Fernandes, mas gostaria de um dia. Acho que conheço esse senhor Herbert da pecuária. Aí, ó, Genesi. Genesi, será que é do Cará? Tem chance, né? Essa é uma característica das comunidades do interior como um todo, assim. Normalmente elas não conhecem o que tem muito perto, né? Me lembro de ter ido, por exemplo, procurar a cascata da Pedra Branca. O pessoal da volta não sabia onde era a cascata. Né? Aí o pessoal mais de longe sabia direcionar a gente. Isso é uma característica, né? Que precisa sim ser lapidada, e eu acho que esse é um dos papéis importantes do pessoal do turismo, coisa que eu reclamo muito aqui de Santo Antônio, que eu acho que tem que ser feito lá no Cará, que é esse trabalho de incentivo a que as pessoas sejam, né, também entes turísticos, entes de divulgação, de propagação das coisas turísticas dos nossos municípios. Assim. Estamos quase acabando aqui essa primeira leva de comentários. A Genesi disse quero participar do sorteio. Da Genesi eu já tinha lido. O Manuel Brum disse Simone e Anderson são um exemplo de agricultores que respeitam o meio ambiente, produzindo sem adubos químicos e venenos. Legal, interessante, hein? A Silvia Bernadette de Souza disse boa noite. Ana Maria Silveira Santos também mandando boa noite. Wanderson Santos mandando boa noite. Wanderson que é guia, né? Que é guia turístico lá do Guia Cará. Guia agora credenciado e tudo mais. Né? Se tornou uma referência também em Cará. Eu tenho acompanhado muito a trajetória do Anderson, do Wanderson, porque eu trabalhei com ele um tempo na Cardoso Marques, no Clube Cardoso Marques, né? E vi essa ascensão do Anderson, assim, ganhando autoestima com esse trabalho, quando ele voltou realmente para a raiz dele lá no Cará, com esse trabalho de turismo, começou a gostar de ser guia, levando o pessoal lá para o Fraga. Então, eu gostei muito de ver o Anderson melhorando, se conhecendo melhor, né? Melhorando sua autoestima, como eu disse, e hoje sendo uma pessoa extremamente importante para a divulgação, para receber os turistas caraenses. Parabéns aí, Vandô. A Marisete também mandou aqui para nós, então, quero participar do sorteio da Redilari da Agropecuária do Alemão. Mara Nunes, boa noite, Thiago e convidados, quero muito participar dos sorteios. Simone Almeida dizendo que quer participar do sorteio, e a Silvia Bernadette de Souza também quer participar dos sorteios. Bom,
recuperei tudo aqui agora. Agora eu vou tomar um golinho de água e vou passar a palavra para os nossos convidados. Simone, já que o pessoal falou aqui por último um pouco sobre agricultura, Simone que deve ter gostado aqui do meu pomar. Temos 15 tipos de frutas, sempre cultivadas no adubo orgânico só, na compostagem. É uma luta, é difícil para quem não tem tanto conhecimento, que nem nós, né? São 12 anos aqui, acertando, errando. Agora, essa semana a gente colheu pela primeira vez morangos orgânicos aqui também. Então, Gabrielzinho, meu filho que ama morangos, agora a gente já tem aos pouquinhos uma produção aqui. Como é que foi esse trabalho, Simone, de conseguir montar um trabalho de produção orgânica, sobretudo num município que teve a sua base de solo muito contaminada pelo fumo, né? Eu sei que o fumo atrapalha muito e atrapalhou por um período assim, ainda esse tipo de produção no Cará. Como é que foi esse trabalho? O que vocês fizeram para poder chegar a esse patamar que tu dizia que hoje mesmo foi uma conquista importante para vocês? Desculpa te interromper, mas eu vou aproveitar agora e vou pegar o salgadinho também, Adroaldo. É uma boa oportunidade. Que ótima pergunta, Thiago. Porque realmente, assim, quando a gente começou na agricultura, a gente ouviu muito por alguns anos. Hoje faz 8 anos que a gente vive estritamente da agricultura, né? Uhum. E nos 2 primeiros anos, principalmente, a gente ouvia assim, mas dá dinheiro? Mas vocês conseguem viver disso? Uhum. Algumas pessoas que não falavam diretamente com a gente riam assim, aqueles ali vão morrer de fome. Né? Por não acreditar que é possível produzir de forma orgânica numa escala que permite que a gente consiga tirar o sustento da nossa família daquilo ali, né? Uhum. Então, a descrença nesse processo e nesse modo de produção. E aí eu acho que quando a gente olha para a agricultura, às vezes a gente tem um estigma de que a gente precisa estudar para sair da agricultura, para conseguir ser alguém na vida. Uhum. E quando a gente volta para o campo e a gente decide iniciar a nossa vida, né, viver da agricultura, a gente entende que a primeira coisa que a gente tem que fazer é estudar bastante. Eu ia dizer o contrário. É o contrário. Uhum. E o agricultor, ele é uma pessoa que ele tem que entender um pouco de tudo, né? Ele tem que entender da agronomia, ele tem que entender um pouco da biologia, da geografia, tem que ser um pouquinho pedreiro, um pouco carpinteiro, um pouco marceneiro, a gente tem que ser um pouquinho de tudo para conseguir, né? E sem contar a parte administrativa, a parte financeira. Então, a gente tem que ter uma compreensão de uma totalidade da vida para conseguir viver e produzir e fazer com que a terra te dê aquele alimento de volta, né? Então, acho que a primeira coisa é a gente olhar para a terra como um ser vivo. E como que tu consegue fazer com que ela aumente cada vez mais a vida dela, né? E não olhar de forma estritamente fechada, e porque na agricultura hoje convencional, a gente já tem alguns pacotes estabelecidos, né? Então, quando tu vai produzir lá um milho, tu já tem o adubo que tu vai colocar no tempo que tu vai colocar, o veneno que tu vai colocar em cada parte, e aí às vezes aquilo te tira um pouco o processo de tu olhar para a terra, te conectar com ela, entender, olhar para aquela vegetal que está crescendo ali, entender o que ele precisa naquele momento, né? Em que estágio que ele está, como é que tu vai fazer esse processo de cuidado dele. Então, esse foi um dos grandes aprendizados que a gente teve durante os anos, assim, né? Tanto da parte realmente financeira e administrativa, que é importante. Muitas vezes o agricultor, ele olha o seu lucro e o seu custo, mas ele não coloca a sua mão de obra, né? Não contabiliza isso dentro do seu trabalho. E aí acaba não dando certo. E aí acaba dando prejuízo, tu acaba às vezes tendo um custo maior de produção do que tu consegue, né, ter o ganho no final. Mas eu acho que a grande diferença é conseguir olhar para a terra, conseguir ler, né, o que tu consegue fazer
daquilo ali para te tirar realmente ter o teu sucesso na tua colheita, né? E aí isso, a gente diz que a gente somos pessoas de muita fé, né? Porque na agricultura, tu vai começar a investir na tua terra na hora que tu tá preparando o teu solo, né? Então tem todo um processo de preparação, depois tem a época certa de tu plantar, tem a escolha certa da semente, tem o adubo orgânico que tu vai colocar, tem todo o processo de tu cuidar, depois tu conseguir colher, né, fazer uma boa colheita, tem uma boa armazenagem, tem o processo de tu conseguir fazer uma boa venda. Então o agricultor, a agricultora, ele planta, mas ele vai ter o retorno daquele plantio dele às vezes 6 meses depois, né, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Então, e às vezes tu não vai conseguir colher aquilo. Porque, por exemplo, no ano passado, a gente teve o El Ninho. Então, além da enxurrada que o ciclone, que o Cará teve, que nos levou à terra fértil, a gente passou um ano inteiro tendo muita chuva, né? Então, acontece realmente um desequilíbrio, né? Dentro dos cultivos que estão ali, né? Então, vocês moram meio no morro ainda? A gente mora no morro, né? Então, o nosso lugar, ele não foi atingido pela passagem do rio. Mas como tem declive, te leva a terra embora, leva toda a fertilidade do solo, né? Então, a gente teve que fazer todo um processo de recuperação da fertilidade. E aí, a agricultura, né? A gente teve o programa de recuperação do solo que nos ajudou muito, né? Recebendo as horas máquinas, os fertilizantes lá orgânicos, que a gente, no nosso caso, foi o adubo orgânico e o calcário, né? Então, isso é um processo de retomada da fertilidade do solo que ela não é instantânea, né? Não é que nem a casa foi, tu reconstrói a tua casa, ou tu lava, tá limpo, né? O solo, ele é um processo de reconstrução que ele pode levar 1, 2, 3 anos, né? E assim como a recuperação dele leva tempo, quando tu coloca, tu falou do fumo, né? Quando tu coloca o veneno na terra, quando tu coloca o químico na terra, tu tem que entender que aquilo ali fica por muitos anos, né? Então, às vezes, o processo de desintoxicação da terra, ela leva também muito tempo para tu conseguir retomar, né? Então, realmente, como é que a gente olha para a terra que nos dá esse sustento, sabe? E aí aconteceu uma coisa muito interessante, porque o meu pai comprou o sítio na década de 70, né? Fazem mais ou menos 50 anos. E tinha uma área, que hoje é uma área de horta, ela era potreiro. E estava lá. Ele, né, manejava de forma convencional aquele potreiro. E quando a gente vai para lá e mexe para virar horta, que a gente começa a fazer só o nosso manejo orgânico, enfim, a gente mexe e planta feijão naquela área ali. E no meio do feijão, o que aparece? Um pé de fumo. 50 anos depois. Sendo que o pai nunca plantou fumo lá na área. Então, olha o que é a terra, né? O que ela carrega, a história que essa terra carrega com ela, né? Quantos anos? A semente, quanto tempo que ela durou ali naquela terra? Né? Então, tanto que tu coloca de bom na terra, quanto que tu coloca que pode causar desequilíbrio, fica ali. Né? Então essa que é a reflexão que a gente tem que fazer quando a gente pensa na agricultura. O que tu tá colocando naquela terra para saber o que tu vai tirar dela depois. Então tem uma fala muito emblemática de uma história, né, de um agricultor lá do Paraná, que tinha uma mulher visitando uma referência da agroecologia, que é a Ana Primavera, estava lá visitando esse agricultor para fazer uma visita de campo. E aí ela olha uma roça de batata. E ela diz, essa batata aqui, vamos pegar para colher. E ele disse, não, essa é de vender. Aquela lá que está lá perto de casa é de comer. Daí a gente pensa de vender, mas alguém vai comer aquela batata que é de vender, né? Então, às vezes, a gente produz de uma forma que a gente não vai comer, que a gente vai vender, mas que alguém vai comer, e a gente produz de outra forma o que a gente vai comer. Então, são reflexões que eu acho que a gente tem que ir fazendo, né, do modo de produção. E nesse sentido, assim, a Simone está dizendo que tem que mudar tudo. Mas eu acho que dentro do processo da agricultura, existem muitas técnicas que elas podem minimizar o impacto do que a gente faz. E às vezes ela tem um custo menor e o que falta é a gente ter conhecimento. Por exemplo, dos bioinsumos, né? Ele pode às vezes te dar um retorno muito bom,
né, a nível, né, de mercado muito bom, e vai te dar um custo baixo e vai te dar um impacto ambiental baixo. Então, nesse sentido, às vezes é importante a gente conseguir difundir um pouco isso, assim, né? Não que é só um ou que é só outro que é bom, mas o que a gente faz, como que isso está refletindo também no impacto ambiental. Porque hoje em dia a gente consegue olhar, assim, o alto nível de incidência de câncer, realmente a relação que tem hoje com depressão, com suicídio, com intoxicação por agrotóxico. A gente não pode minimizar isso que hoje acontece, sabe? Então, se a gente, dentro da nossa prática, enquanto agricultores, enquanto agricultoras, a gente consegue minimizar o uso disso, né? Dosar até que ele vá sendo o menor impacto possível para o ambiente, ele também vai impactar na nossa própria saúde, porque a gente está comendo aquilo ali, né? Então é isso, a gente tenta ter a nossa alimentação mais orgânica possível, mas a gente também compra frutas no mercado, né? É tribom a gente ter diversos tipos de fruta, mas às vezes vai ter um momento do ano que a gente não vai ter, e a gente vai sentir necessidade de comer, e a gente vai buscar no mercado, né? Então... Mas tá mais ok do que o tempo todo, né? Claro, não, o tempo todo, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida, isso é... E tu possibilitar para o teu filho, assim, ele ver o processo da planta crescer, da flor virar fruto, né? De ele colher, ele saber o ponto da maturação de cada coisa. Esse aqui já tá bom, esse aqui não tá bom. Então, isso que a gente proporciona para as nossas crianças é algo que não... que é impagável, assim, né? Algo que vai ficar para a experiência deles. Quem não tem uma lembrança boa de uma horta que foi na casa da mãe, do pai, do avô, da família, enfim, né? E que a ciência e a neurociência explicam já, né? Os benefícios que tem. Né? Exatamente. Então, eu acho que, às vezes, o nosso papel... ele é de divulgar isso, sabe? Da gente conseguir levar para mais pessoas possível, para o maior número de pessoas possível, essa possibilidade, né? De que hoje existem muitos insumos e muitas técnicas que estão disponíveis, que têm um custo baixo, que às vezes a gente pode fazer na nossa propriedade mesmo. Por exemplo, olha que coisa simples. Esterco fervido. Ferver num tonel, né, durante de 200 litros, tu coloca o fogo embaixo de metal, enfim, tu coloca o fogo, coloca um saco de esterco de galinha, é o melhor, e tu ferve ele durante 4 horas. E aí esse processo de fervura, ele vai ativar mais o esterco. E depois tu pode colocar na irrigação. Tu pode pulverizar. Claro, depois tem os dias, né, para tu fazer a colheita, que tem que ter um intervalo ali, porque, querendo ou não, é o esterco que tu tá colocando na folha. Mas mesmo assim... Então, assim, esse é um processo de fertilizante, de biofertilizante, que é super fácil de fazer, que qualquer agricultor pode fazer em casa, mas que não é um conhecimento difundido, sabe? E tem muitos outros. Tem super magro, tem micro-organismos eficientes da floresta... Né? Por exemplo, se tu olha para a floresta, ela é um ambiente em equilíbrio, né? Sim. Porque ali o processo, o ciclo da natureza, ele acontece, né? Então a planta, ela cresce ali, ela cai a folha, ela vai cair, vai se decompor, né? Com os micro-organismos que estão ali. Então, se tu pegar as placas daquelas folhas do chão, assim, cheio de árvore, de folhas que foram caindo, se tu pegar, tem aquela placa branca, né? Aqueles fungos ali, né? Aquilo ali é uma vida extremamente fértil, e que, se tu, com técnicas específicas para isso, tu consegue pegar aquela vida ali e reproduzir ela para levar para tua horta. Então, o processo de plantar orgânico, de plantar agroecológico, tu tem que mudar o teu olhar, né? Tu tem que olhar para a agricultura como um espaço de manutenção de equilíbrio da vida, né? Então, tu vai olhar plantas indicadoras, tu vai olhar insetos indicadores, né? Então, tem toda uma linha de trabalho, porque às vezes as pessoas também acham que o orgânico é plantar e deixar vir na força de Deus, né? É importante, né? Mas é uma coisa muito bem estudada, muito bem calculada. Tem todo... Eu digo que o
o mestre das alquimias lá em casa é o meu companheiro, né? Ele que aprofunda isso, que estuda. Inclusive, se algum dia tu quiser convidar ele para estar aqui para falar sobre isso, eu acho que é muito legal. É muito importante porque, né, ele se colocou para estudar muito sobre essa parte mais da microbiologia do solo, né? De como é que esses insumos eles atuam na plantação, assim, especificamente. Então, eu digo que ele que é o nosso mago, né, da mistura das alquimias lá em casa, assim. Mas a gente faz um trabalho muito conjunto, né? Então, enfim, também me sinto muito feliz de estar aqui falando de agricultura, porque nas sociedades primitivas quem iniciou a agricultura foram as mulheres, né? Sim. Então, nas famílias, inicialmente os homens eram responsáveis pela caça, né? Então, eram os que saíam para fazer as caças e as mulheres ficavam mais nos grupos ali, cuidavam das crianças e o processo da agricultura ela foi acontecendo, né? Espontaneamente ali. Então, foi uma coisa que realmente iniciou com a experiência feminina, né? E hoje a gente sabe o quanto que a agricultura ela é importante a agricultura, nesse caso familiar, ela é importante porque somos nós que produzimos a maior diversidade de comida, né? Então a diversidade hoje, quando a gente olha para o nosso prato colorido, mais da metade dessa diversidade, né, cerca de 70%, ela vem da agricultura familiar, né, do pequeno produtor. E nesse sentido, Caraá é referência, porque é um município que é basicamente agricultura familiar, né? São pouquíssimos, 95% são pequenas propriedades que trabalham com esse modo de produção, né? Então lá a gente diz que tem algumas produções que são mais características do Cará, por exemplo, a batata doce, né, que é o segundo maior produtor do estado, tem o feijão, mas tu não consegue dizer uma coisa só. Tu fala da batata doce, tu fala, mas também tem feijão, mas também tem aipim, mas também tem milho, mas também tem, sabe, né, repolho, enfim, tem uma infinidade grande, porque nossa característica, né, geográfica, ela permite que a agricultura de pequena escala aconteça lá. E aí, nesse sentido, tô falando já um montão de coisas, assim, né? Mas, nesse sentido, também é importante a gente entender que o direcionamento, né, às vezes, de políticas públicas, de suporte, né, de crédito, de financiamento. A gente percebe hoje uma grande necessidade, às vezes, de tecnologia e de maquinário para a pequena agricultura, né? Que ele existe, mas se tu for ver hoje no Brasil, a maioria dos créditos, todos eles são direcionados às vezes para grandes máquinas, né? Grandes colheitadeiras, as aranhas, sabe? Aquelas grandes máquinas para a agricultura em larga escala, né? Então, existem essas máquinas, só que para pequena escala. Isso para nós faz toda a diferença. Que às vezes tu falar com um jovem hoje, para fazer agricultura, a questão da enxada, do capinar, ninguém mais quer passar tanto trabalho. E não deve, porque existe tecnologia para isso. Mas a gente precisa conseguir acessar, o conhecer essas máquinas, a máquina tanto de plantar semente pequenininha, quanto de plantar muda, quanto uma plantadeira que tu consegue colocar num trator pequeno, que vai subir um morro, que vai trabalhar entre as pedras, né? Isso para a gente faz toda a diferença para que seja algo interessante para o jovem mesmo ficar no campo também, né? Então, acho que acessar a informação tanto de insumos, quanto de boas sementes, quanto de modo de produzir com tecnologia que mantenha o teu trabalho menos penoso, assim, sabe? Eu acho que esses são... e formas de comercialização que te retornem com um bom valor também agregado, sabe? Isso também faz toda a diferença. Ô Simone, quando a gente... e aí eu quero trazer desde o cara que não é um produtor profissional, vamos dizer assim, né? Até chegar realmente naquele que quer ser, né? E aí eu te explico. Uma coisa que me agonia muito, e tu citou já alguns exemplos aqui, né, de coisas que tem e que já são adubo, né? Ou que podem virar um adubo mais potente se bem trabalhado. Uma coisa que me agonia muito é ver como as pessoas desperdiçam o adubo que tem no próprio pátio.
seja para a própria grama, né? Ou seja a grama que pode ser adubo para a própria grama. Né? Eu acho ridículo as pessoas pegarem e sacarem a grama depois que cortam e botarem no lixo. Que é um troço, tá desperdiçando a energia, né, e tudo mais que tem ali, as propriedades todas que tem ali. Ou quando varrem folhas e aí jogam no lixo também. Né? E aí tu vai ver, para mim, uma das coisas que melhor funciona dentro do pouquíssimo tempo que eu tenho é deixar justamente o resto de poda, resto de folhas, a cobertura de solo, tu vai tirar aquela cobertura, tu vai ver, tá cheio de minhoca, tá cheio de outros seres vivos ali, ajudando a terra a ficar melhor. Então esse é um ponto. Só que muito disso passa por um outro ponto que tu falou, que é a falta de conhecimento. Né? Então, tanto a falta de conhecimento do cara que tem um jardim e que vai muitas vezes em pecuária e tenta, comprando adubos químicos porque o seu jardim não dá conta, e ele tinha ali, né? Então faltou conhecimento para ele botar em prática, quanto aquele que quer, de fato, produzir um pouco mais, seja uma horta em casa ou, né, de fato, uma produção para ser vendida, e que acaba se desesperando e, entre aspas, apela pro químico. Então, às vezes o cara queria começar com o orgânico, né, queria manter o orgânico, mas falta aquele conhecimento e talvez aquele ânimo. E aí eu te pergunto, aonde que a gente encontra esse tipo de conhecimento? Eu pesquiso, às vezes, no Instagram, tem o Instagram, talvez tu conheça, a Érica Canton, ela também é uma dessas que se formou em um monte de coisa e aí resolveu ir morar no meio do mato, bem mais no meio do mato do que tu, né? E tem uma agrofloresta linda e ela vende cursos, então é um caminho, né? Onde mais que a gente encontra, talvez de forma até mais barata do que um curso desses? Como é que faz? Assim, a gente fez alguns caminhos, assim, né? Teve muita leitura de livro. Então tem uma pessoa que é um estudioso, né, que é o Sebastião Pinheiro. Então ele tem alguns livros. Então teve muita leitura de livro, de ir atrás. Teve muita conversa com pessoas que já sabem sobre isso. Então quando a gente veio para a agricultura, a gente teve algumas primeiras ações que a gente fez para se estabelecer. Uma delas foi acessar um crédito, acessar o Pronaf, para a gente ter o nosso microtrator, para a gente conseguir trabalhar a terra, porque a gente realmente tinha algumas enxadas e um carrinho de mão, e a gente sabia que para trabalhar, para viver, não ia sair Era pouco. A outra coisa que a gente fez foi, a gente se organizou. A gente entendeu que sozinho a gente não ia sair do lugar e que a gente não ia conseguir realmente, de fato, colocar em prática o nosso sonho e a nossa vontade. Então, a primeira coisa que a gente fez foi se aproximar de pessoas que já faziam isso há mais tempo e, com elas, aprender. Então, nós criamos o nosso grupo de agricultores orgânicos, né, do Cará, que chama Grupo Sal da Terra. Esse grupo já, em fevereiro do ano que vem, vai fazer 7 anos. Então, a primeira coisa que a gente fez, a segunda coisa que a gente fez foi isso, foi organizar esse grupo. E a gente virou sócio de uma cooperativa também. E essa cooperativa, ela propicia muito, assim, o acesso ao conhecimento, o fato da gente entrar para a certificação participativa do nosso sítio. A primeira coisa que a gente precisou fazer foi um curso de agroecologia. Então, a gente fez a Rede Ecovida, que é uma certificadora participativa, né? Hoje, para tu ter a tua produção orgânica certificada, tu tem 2 formas. Por auditoria, onde tu contrata uma empresa e ela vai lá de ano em ano e te avalia. E tem a participativa, que, além de tudo, ela possibilita uma organização dos agricultores, né? Então, a Rede Ecovida, ela se organiza nos 3 estados, principalmente aqui do Sul, se eu não me engano, não tenho muita certeza, e por núcleos. E aqui no litoral, a gente tem um núcleo que chama Núcleo Litoral Solidário. Hoje, o litoral ele tem cerca de 50 grupos, em torno de 400 famílias com certificado de orgânico. Aqui a maioria se concentra na região do litoral mais norte, na região de Torres ali, e principalmente produz banana, né?
Então, a gente faz esse processo de certificação participativa, onde a gente tem um grupo que a gente se visita entre si, fiscalizando, e a gente também recebe visita de pessoas de outro grupo, né? E todo esse processo ele é feito com muita formação, né? Tem quem faz visita em um e outro, recebe uma formação para fazer essas visitas. A gente tem critérios estabelecidos, né, pela lei que a gente tem que seguir e tal. Então, a gente... dentro desse processo de organização da Rede Ecovida, a gente recebeu muita formação, né? Então, não teve um caminho de conhecimento, sabe, Thiago? Teve uma série de fatores que nos fizeram chegar a alguns conhecimentos, assim, né? E hoje a gente já vai fazer mais de ano, já faz uns 2 anos que a gente entendeu que a gente precisa compartilhar esses conhecimentos acumulados. Então, a gente abre o sítio para receber as escolas lá do município, né? Ah, boa. E porque a gente entende que a gente precisa criar uma nova geração de pessoas que se interessem pela agricultura. E a gente acha que a gente tem que começar isso pelas nossas crianças, pelos nossos jovens. E se não se interessarem pela agricultura como uma profissão, mas que tenham essa experiência verdadeira de conexão com a terra, com uma produção, com princípios de cuidado com a natureza, com o ambiente, com a nossa saúde, né? Que a gente consiga entender as consequências do que a gente faz, né? Então, a gente abre o sítio, recebe as escolas do município lá e a gente tenta passar esse conhecimento para... Né? A gente recebeu de pré-escola até 9º ano, assim, né? Uhum. Então, a gente tenta passar para cada fase, para cada faixa etária, assim, um pouco do conhecimento, assim, né? E desse amor pela terra. E é muito legal. Como é que é a recepção deles, assim? É muito legal, assim, é muito... Cada vez que as crianças vão embora, a gente fica, assim, preenchido, assim. Porque, dever cumprido. Assim. Porque é muito legal, eles se interessam, eles ficam encantados, assim, às vezes, porque eles têm essa relação da horta em casa, ou porque já foi com... Às vezes a gente já recebeu o projeto Café com Leite e depois eles revisitaram, porque foram com a outra escola. Então, eles já chegam lá, eu já conheço, e aí, né, as perguntas que eles fazem, né, na última... A gente até recebeu os alunos da Marçal Ramos e era uma faixa etária mais nova, né? E a gente até disse assim, não vamos entrar tanto na conversa, assim, de muito dos micro-organismos e tal, porque eles não vão nem ter muita noção, não estudaram isso ainda. E as crianças chegaram assim, tio, por que a cor da planta é verde? Como é que a raiz pega o micro-organismo da terra? Uns pequenininhos, assim, né? Então, assim, eles têm esse interesse, eles têm essa sede de conhecimento e a gente precisa possibilitar que eles se conectem com isso, né? Para que eles possam criar essa outra relação, né? Com a terra, para saber de onde vem o alimento, para valorizar quem produz aquilo ali, né? E aí, quando a gente... outra coisa também, Thiago, que eu queria ter a oportunidade de falar, quando a gente decidiu ir para o sítio, quando a gente decidiu produzir o orgânico, né, foi intencional também a gente construir os canais de comercialização que a gente tem hoje. A gente dizia assim que a gente queria possibilitar que pessoas que não iam ter acesso a essa alimentação, às vezes comprando, né? Porque se tu vai fazer uma feira, às vezes em Porto Alegre, ou tu vai comprar num mercado, esses dias o seu Adroaldo me mandou a foto, né, do quilo da batata orgânica lá em Porto Alegre, né? Era mais de R$30 o quilo da batata, né? E a gente sabia que a gente queria produzir para outro público também, né? A gente, né, por muito tempo a gente sobreviveu lá no sítio fazendo entrega a domicílio em Porto Alegre, mas nunca deixando de construir essa outra alternativa de canal, né? Hoje a gente deu uma parada nas entregas de Porto Alegre porque a gente conseguiu possibilitar essa outra forma. E aí uma delas é pelo PENAI, a gente entrega hoje merenda escolar orgânica para as nossas crianças do município, né? Muito bom. Eu sei que mais de 70% da merenda escolar vem da agricultura familiar. E eu acredito que talvez metade dessa alimentação escolar deva ser orgânica, né? Produzida por nós e por mais um vizinho lá que também é produtor orgânico, Juliano, lá no Passo Oswaldo Cruz. Tem uma experiência muito bonita lá no sítio dele também. E
A outra foi via cooperativa. A gente ajuda a colocar um programa em prática, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. É um programa do governo federal que tem o intuito justamente isso, assim, de fortalecer a agricultura familiar e de atender pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, com iniciativa dessa cooperativa, que a gente é sócio, ela apresentou esse projeto quando abriu agora, em 2023, quando reabriu, né, esse programa do governo federal, reabriu agora, no ano passado, e aí a gente conseguiu fazer esse projeto e aí ser contemplado. Então, a cooperativa hoje, no litoral, ela entrega em Três Cachoeiras, entrega em Torres, cestas. Como a gente tem os sócios no Cará, né? Então a gente entrega no Cará, a gente entrega 30 cestas semanais e a gente também entrega para a associação AEPIM, que é uma associação que organiza as aldeias indígenas aqui do litoral. Então a gente entrega para Maquiné, para Terra de Areia, para Torres, para Três Cachoeiras, para o Cará também. Então a gente entrega toda semana também para a aldeia lá no Cará. Então a gente se sente, além de a gente conseguir fazer o que a gente faz com amor, com felicidade, propiciar que as crianças vão lá ter esse contato, a gente também consegue comercializar de forma a executar políticas públicas tão importantes, que é levar alimentação de qualidade para as crianças, para quem está em situação de vulnerabilidade, e também na feira, né, que é um outro caminho que a gente faz também, que é todo sábado de manhã na frente do sindicato, tem a feira do município, em novembro, dia 15, fez 10 anos de feira, então a gente está muito feliz, porque a gente consegue... E ganhar o dinheirinho de vocês. E sustentar nossas crianças, né, e a nossa família. Muito bom. A Vanessa Fraga, eu vou pular alguns comentários aqui, depois eu volto neles, mas é que a Vanessa fez uma pergunta que vai bem ao encontro disso, que é um pouco parecida até com a que eu fiz, mas ela tem um detalhezinho interessante. Gostaria de saber sobre a plantação com produtos orgânicos, se tem e qual a diferença em relação ao tempo de plantação e colheita para uma plantação normal. Assim, num geral, não. Depende muito da qualidade da semente, da qualidade da muda. Por exemplo, assim, se for uma semente geneticamente modificada, se for uma semente, por exemplo, de milho transgênico, às vezes tem algumas sementes que eles mudam tanto a carga genética que ela também vira semente mais precoce, né? De uma colheita mais... Mas, num geral, não, assim. Então, uma rúcula que tu vai plantar, tu vai ter o que vai mudar o tempo vai ser se tu vai plantar no verão, se tu vai plantar no inverno, a temperatura, né? Que ela acelera o crescimento ou ela atrasa um pouco mais o crescimento. Vai ter diferença, por exemplo, se a tua terra está bem fértil, né? Então a vitalidade que aquela planta vai vir, ou às vezes ela vai demorar, vai ficar remando, que a gente diz, vai ficar remando ali e não cresce. Se está muito calor, a planta também estagna. Se está muito frio, dependendo, né? Então, cada planta, às vezes tem a planta de inverno, tem a planta de verão, tem o seu tempo. Então, esses fatores, eles vão influenciar mais no crescimento do que, de fato, se tu produz orgânico ou convencional. A menos que tenha algum detalhe específico dessas sementes. Mas tu também consegue plantar com sementes crioulas, por exemplo, tem o feijão precoce, tem o feijão, né? Então, tem algumas sementes mesmo orgânicas que tu também tem, né? Ela tem uma característica de ter um ciclo mais curto, né? Então, tu tem que saber, tem que ter, né, conexão com os locais que às vezes vendem, né? Por exemplo, tem algumas sementes que a gente compra de uma cooperativa lá da região central do estado, porque a gente sabe que tem uma boa procedência para a gente conseguir plantar, né? Então, são caminhos que eles não são automáticos, não são rápidos, mas a gente vai tendo essa construção durante os anos, assim, para conseguir... Hoje, por exemplo, muitos anos a gente comprou muda convencional, né? Então, entrou uma legislação que agora não pode mais tu comprar 100% das mudas convencionais. Então, um processo de transição, vamos dizer assim. A gente está vendo um processo de transição para virar só mudas orgânicas, né? Então, hoje a gente consegue de uma produtora de mudas lá de Farroupilha. Ela faz toda uma rota e anda pelo litoral aqui para fazer entrega de mudas orgânicas, né? Então, a gente compra hoje, a gente consegue ter as nossas mudas 100% orgânicas que ela nos entrega aqui. Então, são caminhos que é difícil, né? Não é automático, é um processo grande, a gente já perdeu muita lavoura, muita coisa, a gente vai tendo um processo
que eu acho que qualquer produtor também, né? Não é uma coisa específica do orgânico ou do convencional, né? Acho que é esse processo de tentativa, de erro, às vezes tem um ano que tá bom para, né, o clima tá melhor para determinado cultivo, né? Então tu tem que ir aprendendo a ler o clima, o tempo, a olhar a tua terra, essa terra ela tá boa para plantar batata. Não, essa aqui é boa para plantar mais feijão. Então, né, tem todo um processo que tu vai compreendendo aonde que tu pode focar mais a tua produção e onde que tu vai direcionar, assim, né? A questão também da rotatividade, tem que rodar a cultura, né? Não é indicado que tu plante todo ano, tu planta milho na mesma área, né? Então, tu vai desgastar a tua área de terra, né? Tem que fazer a rotatividade de culturas também. Legal. E falando em horta doméstica, né? Mesmo assim, talvez seja um pouco da pergunta da Vanessa também. Embora eu tenha entendido a provocação da Vanessa, porque ela quer dizer, então não tem tanta vantagem assim tu usar tanto químico. Se o tempo é o mesmo... nesse sentido, não. Né, talvez seja mais prático, seja mais fácil, né? Mas não tem tanta vantagem, pelo menos nesse aspecto, né? Eu acho que tem a questão da difusão do conhecimento também, sabe? Nesse sentido, o caminho mais prático hoje, às vezes o acesso, tanto às vezes uma assistência técnica, né? Não é tão... Quando tu tem disponibilizado esse acesso a isso, assim, via de regra, nas próprias assim, universidades, na faculdade, né? Uma vez a gente estava... A gente tinha, quando a gente começou, quem era a referência da Emater lá no Cará era o João, que hoje ele está aqui em Santo Antônio. Foi super parceiro nosso, nos ajudou um monte, né? E eu lembro dele dizer pra gente assim, qualquer coisa convencional que tu pedir pra gente, a gente já tem as receitinhas todas prontas ali, tá tudo pronto, é só passar. Mas o orgânico não, a gente vai ter que ir atrás, a gente vai ter que pensar, a gente vai ter que construir isso, assim, né? Então, em todos os aspectos, em todos os âmbitos da maior área que tu vai plantar, às vezes a horta pequena em casa, o processo de acesso ao conhecimento, né? Ele tá muito mais difundido hoje, né? O convencional, o modo de produção convencional do que o orgânico, né? Então a gente foi, infelizmente, perdendo durante os anos isso, né? Porque antigamente se plantava só de forma orgânica, Sim. né? Não que a gente queira voltar para lá. Eu acho que a gente evoluiu em termos de tecnologia, de conhecimento de solo, de tudo, assim, né? Então a gente tem que fazer com que a tecnologia ela venha a nosso favor, né? Ela venha a favor de que a gente faça uma produção que ela não vá, que ela vá ter a menor consequência possível, né? Tanto no ambiente quanto na nossa saúde mesmo, né? Porque o Brasil, ele é o país no mundo que mais usa agrotóxicos. No mundo. Ele usa mais do que Estados Unidos e China juntos. Agrotóxicos que são proibidos em diversos locais do mundo. No Brasil, eles foram sendo sistematicamente liberados, né? Então, nesse sentido, por quê? Né? Acho que a gente tem que se perguntar por que esses venenos eles são tão liberados, ou às vezes o fato da gente dizer que não usa, a gente acaba sendo estigmatizado, aqueles lá dos orgânicos, sabe? Por que a gente olha às vezes, por que a sociedade como um todo às vezes olha para isso? Acho que cada vez mais a gente está conseguindo levar esse debate, levar essa discussão, levar a importância, né, da gente conseguir fazendo esse outro direcionamento para a produção, mas ainda é um caminho assim grande para a gente percorrer, né? Porque a gente precisa que, para realmente a agroecologia ela crescer, para a produção, né, dessa forma crescer, a gente precisa desse direcionamento, né, da sociedade como um todo, do poder público como um todo, né, de que o direcionamento dos recursos para pesquisa, para crédito, para tudo, ele possibilite que a gente consiga também ter acesso de igual para igual, com tecnologia, com tudo, né? Porque às vezes a gente fica remando porque a gente não acessa isso. E tu vê né? isso melhorando?
Vejo isso melhorando, mas ainda é muito aquém do necessário, né? Sim. É muito uma luta, assim, de formiguinha nossa, enquanto produtores, de nos organizarmos, de cobrarmos, né? Agora, esse ano, foi lançado o Plano Nacional de Produção Orgânica também, que era uma luta bem antiga, assim, de associações, de organizações, né? Na área da agroecologia, né? Então, tendo um programa nacional, né, de produção orgânica, né, consegue ter uma ferramenta que te balize sobre isso, assim, né? E construindo alternativas também, né? Eu acho que tem muitas experiências legais acontecendo em muitos municípios hoje. Eu acho que a gente tem que ir conseguindo pescar essas iniciativas e difundindo cada vez mais. Eu acho que a gente, enquanto sociedade, tem muito caminho para percorrer, mas ainda é possível, assim, sabe? Eu acho que a gente já conseguiu crescer nesse sentido, né? Das políticas públicas, do programa, mas a gente não pode afrouxar, vamos dizer assim. A gente tem que seguir, né, nesse trabalho, assim, porque ainda é pouco. Se tu olhar para o Cará, né? Nós somos um município basicamente agrícola, mas com certificação de produção, o que usa, né, técnicas de produção sem veneno ainda é pouco, né? Então, como é que a gente faz para dentro mesmo do município a gente difundir isso, assim, Sim. difundir o conhecimento, difundir essa outra alternativa de técnicas, assim, né? E esse trabalho até com as crianças é um clichê, mas faz sentido, né? É o futuro mesmo. É esse trabalhinho para o futuro. Quando tu fala também da questão de saber o que plantar em determinados ambientes e tudo mais, eu me lembrei de um detalhe que é muito legal da gente mencionar, dar uma pincelada, assim, que é quem está produzindo em casa, né, uma hortinha em casa, tem coisas que podem estar juntas, tem coisas que não podem, tem coisas que ajudam estando juntas, inclusive espantam alguns tipos de insetos ou coisa assim, né? Eu me lembro que a Érica, essa que eu citei, né, do Instagram, ela sempre fala muito de plantar a florzinha, o cravo de defunto, né? Porque ajuda elimina alguns que comem a raiz e tudo mais, né? Então tem coisas que podem e devem ser plantadas juntas, né? A gente gosta de fazer muito também esse consórcio lá no sítio, né? Por exemplo, uma coisa que a gente gosta de consorciar são as plantas de crescimento mais rápido com as de crescimento mais de ciclo mais longo, mais lento. Por exemplo, brócolis e couve-flor, que ela vai levar aí agora no verão um pouco menos, aí 90 dias, mas no inverno vai 100, 110, 120 dias, né, para produzir. E aí a gente alterna no meio com alface, com rúcula, ou o próprio alho poró, que é outra coisa que é demorada também. A gente também alterna com as folhosas, né? Tem algumas que a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, assim, a abobrinha com pepino. Porque eles têm a mesma característica das folhas, então as doenças que atacam elas, se são as mesmas doenças, a tendência é de uma passar para outra muito rápido, né? Então, nesse sentido, tem que cuidar, né? Tem as plantas que são as companheiras e as que se atrapalham, né? Sim. Tomate, milho também não é muito bom, porque a mesma larvinha que pega o milho lá, ela também vai atacar o tomate, então também tem que cuidar. Então, nesse sentido, tem esses cuidados para não plantar perto. Ou outras que se são companheiras, né? A cenoura e a cebola. É uma coisa que dá para plantar junto, que dá liga. Então tem várias, assim, que tu tem que ir fazendo esse conjunto, né? Os temperinhos verdes ali que o pessoal gosta. Temperinho verde, olha, posso estar falando, mas assim, que me venha na cabeça, dá para plantar junto, assim. Né? A cebola e a cebolinha, por exemplo, elas podem ter a mesma doença, dá para cuidar, o alho, mas num geral, assim... De primeiro, assim, é tranquilo de plantar, porque é uma coisa mais... A cebolinha, ela é um pouquinho mais chata do que a salsinha. Por exemplo, a salsinha. Ela não gosta... A salsinha é uma coisa muito delicada. Ela não gosta nem de muita chuva, nem de muito sol. Então, no verão, tu não pode plantá-la sol pleno, porque ela não vem. Já se tu coloca ela numa sombra muito no inverno, ela não pega sol, ela também é muito fácil de dar fungo na raiz e ela apodrecer. Então a cebolinha também, ela então tu tem que entender direito onde é que tu coloca, como, né, você vai ter bom, é uma infinidade, assim.
sobre o sol, sobre a água, se está muito úmido, se é um terreno bem drenado, se não, a tua limpeza, a tua colocação de adubo de tempo em tempo. Então, cada coisa já vai virando meio automático, assim, sabe? Mas, assim, quanto maior diversidade tu tiver na tua horta, mais difícil é de tu ter um grande ataque de insetos, assim, sabe? O que tu precisa buscar dentro da horta é o equilíbrio. Uma planta que está equilibrada, ela não é atacada. Se ela foi atacada, é porque aconteceu algum processo de... Aconteceu algum processo de desequilíbrio ali, né? Por exemplo, a formiga cortadeira. A gente tem eu tinha pelo menos aquela impressão de que a formiga corta para comer a planta, mas a formiga não corta para comer a planta, ela corta, carrega a planta para o seu formigueiro e aí lá o fungo vai se proliferar e é aquele fungo da planta é que ela se alimenta. Então, se a formiga conseguiu cortar aquilo ali, é porque teve algum processo que a planta não finalizou ali, das enzimas da planta, da folha e tal, que ela ficou aberta para a formiga ir lá e conseguir cortar, entendeu? Então, foi um desequilíbrio da planta para ela ser atacada. E isso com todas as doenças e tal ali. Então, é uma busca de equilíbrio constante, né? É um jogo de pratos que tu vai tendo. E aí, deu a lagartinha lá, Então, tem alguns produtos biológicos que a gente consegue utilizar na plantação. Aí eu vou te dizer para tu chamar o Anderson para conversar com ele sobre isso, que ele conhece mais específico e aí é muito legal também de conhecer, assim, porque tem... Eu vou ter que visitar vocês lá, eu acho. Por favor, faz um podcast lá no... Isso aí. Tá convidado. Agora que tem internet no Rio dos Sinos, né? Agora tá mais fácil. Lá a gente não tem a fibra ótica ainda, porque a gente é bem afastado, mas a internet é boa, consegue. Então tá. Deixa eu te fazer uma última pergunta, até para poder dar atenção para os outros convidados também, mas eu falei para o Adroaldo. Aliás, o Adroaldo primeiro ele me vendeu uma ideia de que ficaria muito bom o conteúdo e eu acreditei nele e ele estava certo, tá? Então, o segundo ponto é que as convidadas estavam nervosas, né? Adroaldo dizendo, então já deu para ver que não pegou o nervosismo, né? Mas no começo eu disse, eu tenho certeza que vai ser curto o tempo que a gente vai ter para abordar tanto assunto importante, interessante, e eu estava certo também. Mas tem uma pergunta que eu quero te fazer, que ela é mais uma provocação até que um ex-colega meu fez uma vez. A gente debatendo e eu defendendo muito a questão de tentar se plantar em casa, sem adubo e tudo mais, né? Sem adubo químico, na verdade, né? E aí ele disse, tá, Thiago, mas olha só, se tu compra algumas coisas no mercado e essas coisas foram produzidas com químicos, né? E aí tu pega essa, sei lá, talo da alface, ou o resto da alface, ou o talo da cenoura, enfim, a casca da banana, tudo isso tu comprou no mercado e tu faz compostagem com isso. E aí tu coloca depois o resultante da compostagem, o adubo orgânico, aliás, o adubo resultante, na tua horta dizendo que é orgânico. Se um dia ele foi químico, ele vai ser 100% orgânico? Entendeu? Entendi. É uma lógica muito... É uma pergunta muito boa, assim, né? Eu não soube responder para ele. Assim, dependendo... Hoje, por exemplo, para a gente colocar na horta e para tu ter o certificado de orgânico, o adubo que a gente utiliza, ele não pode ter metais pesados dentro desse adubo. Então, existe toda uma análise laboratorial que tu tem que comprovar que o que tu utiliza ali não tem realmente essa contaminação. Só que para tu utilizar esse adubo, tu não vai pegar isso aí, tu já vai colocar e misturar ali na tua horta, né? Tu vai ter que passar por um processo
de decomposição, e isso vai te durar ali 3, 4, 5 meses até aquilo ali decompor. Não tem como precisar, assim, eu acredito, né? Eu não sou formada em engenheira agrônoma e eu nunca estudei a fundo sobre isso. Então, eu vou te dar uma opinião pessoal. Daqui a pouco pode ser que tenha alguém ali que saiba e vai dizer. Mas eu acredito que não tem como tu dizer 100% se aquilo ali é 100% orgânico ou não, sabe? Por conta de... Depende do que tu vai colocar ali. Depende da quantidade de químico que aquilo ali teve. Mas é muito mais saudável. Aquilo ali que ficou 5 meses compostando, que veio de um processo de compostagem de folhas e cascas, e tu compostar aquilo ali, e tu colocar na tua salada, né, na tua horta ali, do que tu ir lá e comprar uma coisa química que ela vai entrar direto da raiz e já vai ir para a planta e tu vai consumir aquilo ali, sabe? Então, eu acho que nesse sentido não tem nem comparação dentro da redução de danos, tá muito no assim, da política de redução de danos. Não há dúvida que tu vai fazer aquele processo ali, tu vai colocar na tua horta e ela vai te render uma alface saudável, né? Então, o nível... Porque hoje em dia já tem estudos que eles encontraram resíduos de agrotóxico no leite materno, né? A gente tem encontrado dentro da nossa circulação sanguínea um microplástico, né? Então, a gente está contaminado até por dentro do óleo, né? Então, como que a gente faz com que isso seja realmente uma redução de danos nesse sentido, né? De que se tu consegue fazer um processo mais natural, né? Então, nesse sentido, assim... Eu acredito que 100% não tem como tu... A menos que tu faça uma análise laboratorial, sabe? Mas do ponto de vista prático do que tu vai escolher para comer e do modo de fazer, para mim não tem dúvida que vai ser muito mais saudável aquele processo que tu vai fazer ali no na tua composteira de casa, né? Legal, boa. Mas faz com as folhas que tu corta, que tu colhe da tua árvore, com a coisa que tu corta da tua grama, e aí não tem erro, né? Se tu não usa nada no teu jardim, não tem erro. Aí é 100% garantido, né? Então, isso que tu fala realmente, essa coisa antiga do varrer o pátio, juntar e não sabe o que fazer e botar no lixo aquilo ali, realmente um contrassenso da ordem natural das coisas, assim, né? Acho que é por aí. Até assisti no final de semana um documentário que é A Conspiração Consumista, que tem na Netflix. É bem, bem interessante. Que legal. Mostra, e que mostra um pouco, ou bastante, do quanto a gente não faz ideia que vai para o meio ambiente, que depois, de alguma maneira, retorna para nós. Né? Não existe o fora, né? Essa coisa do jogar fora, para mim, é uma virada de chave, né? Isso. Então, eu vou botar fora. Não existe fora, né? É outro lugar. É que nem... Eles falam justamente isso. É que nem quando tu vai receber uma visita, e eu quando recebo, às vezes o pessoal aqui faço isso, e tu pega e joga as coisas pro quarto. Né? Tu não botou fora, tu não arrumou. Na verdade, tu desarrumou, e a Letícia diz, mas tu não arrumou nada, tu só jogou pro outro cômodo. De fato né? Então é meio que isso. Bem rapidinho, né, para não tomar o tempo de vocês, mas nos Estados Unidos, por exemplo, eles estão muito com o costume agora de doar roupas, entre aspas, né, para países africanos. Não lembro agora se é Gana, é um país desse bem pobre. Só que as lojas fazem promoções, dizendo, não, doe sua roupa, a gente vai encaminhar para um país que precisa, e aí esse país que precisa, e aí tu vai ganhar um desconto para comprar mais com a gente. Então tu pega, ao invés de tu usar uma roupa, que nem eu tenho roupa de 20 anos atrás, tu vai comprar roupa várias vezes por mês, né? Ou por ano, pelo menos. E aí, o que acontece? É que esse país não tem condição nenhuma de seleção dessas roupas que recebe e tipo, eles estão recebendo coisa de 100 bilhões de peças de roupas num país que tem 30 milhões de pessoas, sabe? Então, isso está indo para onde? Para o mar.
E tem esses aterros gigantescos de roupa, acho que é no Chile, né? Que são no deserto e são lugares gigantescos, morros, assim, só de roupa, né? Então, realmente, assim, a Joelma e o seu Adroaldo podem falar muito sobre isso, né? Olha quanta roupa que tem lá no clube de mães ou nos próprios, né, eventos que aconteceram ali, que a gente chamou essa doação de roupa. A gente viu muito isso. É a primeira coisa, agora em maio, né? No Rio Grande do Sul, agora que aconteceu a enxurrada ali, a enchente, a primeira coisa que o pessoal pede para parar é roupa, né? Então é uma coisa assim, realmente... Bem isso. Bom, gente, deixa eu trazer aqui alguns recadinhos. Ó, lembrando que quem não está participando ainda do sorteio, tá? Vai mandando mensagem aí, quero participar do sorteio da Redilar e da Agropecuária do Alemão, né? O bate-papo tá muito legal, compartilhe com mais gente. Estava falando agora aqui rapidinho com o futuro prefeito, o Bolívar também. E comentei com ele como tá legal o bate-papo e ele disse, pelos convidados eu tenho certeza realmente que tá, né? Ele disse que não tá conseguindo assistir porque tá lá em Brasília, mas que vai tentar assistir depois também. Mas quem está assistindo e está mandando recado aqui já, se inscrevam aí, viu? Já vi bastante gente se inscrevendo, mas tenho certeza que cabe mais. A Mara Nunes, eu acho que eu li o recado, a Silvia Bernadette, a Alessi Joaquino, acho que daqui para baixo não. A Alessi disse, boa noite, estou participando com vocês. A Ivalone disse, ganhei um jogo de 46 peças catraca da Isidoro Ferragem, loja da qual adoro e também sou cliente. Obrigado, inclusive, Ivalone, pelo teu registro, né, para a gente aproveitar e falar que a Isidoro Ferragem está com uma linha completíssima de ferramentas, de equipamentos. A Simone destacava a questão da importância dos utensílios, né, tecnológicos para ajudar na produção. E uma coisa que muita gente, tenho certeza que de Cará também já usa na produção aí da agricultura familiar, é o tal do tratorito. É um equipamento, é antiga... Como é que chamava mesmo? Tratorito. O tratorito chamava... Como é que eles chamavam lá no interior, bem no interior? Jirico? É aquele... Tobata. Tobata, isso. Nós é com tobata. Então... Tratorito é uma tobata, é o nome, né, na verdade, do equipamento, que é uma tobata moderna aí, que tem na Isidoro Ferragem, tem uma série de itens aí que eu tenho certeza que vai ajudar muito também na produção agrícola, mas qualquer trabalhador vai encontrar ferramentas na Isidoro, inclusive a linha DeWalt completíssima, com 3 anos de garantia, tem lá na Isidoro Ferragem. Dia 24 a gente vai ter um super sorteio. Fique ligado no Instagram lá da Isidoro Ferragem e também no meu, Thiago Vargas Ramos, que a gente vai ter um sorteio bem legal direto lá da loja, tá bom? A Jaque dizendo que quer participar do sorteio, a Mara Nunes dizendo que era o brinde da Redilar também da Pecuária do Alemão, o André Luiz disse, mas então também quero participar dos sorteios, que beleza? Então tá. Orquis Fraga disse, boa noite, Thiago e os demais participantes, mais uma vez com os caraenses, quero participar do sorteio. Orquis, os caraenses têm correspondido muito a minha expectativa e tem prestigiado muito A Sala é Nossa, então isso é uma tendência, né? Cada vez mais a gente vai ter conteúdos de Cará aqui, vocês podem ter certeza. Inclusive vão sugerindo, vão trazendo pautas, que eu quero muito fazer isso, tá bom? A Ivalone disse, mais placas de sinalização de pontos turísticos, tanto de Santo Antônio, também de Cará. A Silvia, boa noite, pessoas queridas e batalhadoras por nossas comunidades. Luiz, boa noite a todos, está ótimo, parabéns aos participantes, quero participar dos sorteios também. Lecidice, boa noite, Thiago, uma boa noite para o meu colega de coral, Adroaldo, Simone, Joelma, quero participar do sorteio. O Adroaldo, não é Adroaldo, como é que é o primeiro nome? Porque aqui está só o sobrenome, o Tristão. É Adroaldo Tristão, sim. Disse, boa noite, quero participar dos sorteios. O Adelmo Albani disse, boa noite, Thiago e os convidados, estamos ligadinhos com vocês. Minha esposa Claudiane é fã ali do podcast, eu tô na lida tirando leite, me chamou para participar do sorteio. Somos do Fraga Três Morros, legal. O José Reis Júnior, Joelma e Simone, duas mulheres incríveis
que trabalham com 2 segmentos potenciais do nosso Cará, turismo e agricultura familiar. Sucesso para essas 2 lideranças. A Andréia Garcia Muniz, trabalhei lá com a Simone e esposo, Anderson. Espero conseguir no futuro um meio de transporte para ir trabalhar lá de novo. É lindo, dá uma satisfação de ver aquilo tudo. São demais, estão de parabéns. Beijo, Andréia. O Evandro Dir, futuro vereador, esteve aqui conosco também. Quem perdeu o podcast dele semana passada, dá uma olhadinha aí. Boa noite, excelente bate-papo com ótimas lideranças. Tiago, quero participar do sorteio. Hoje é minha vez de ganhar. O Evandro que ficou chulhando ali para poder participar e não podia na semana passada, né? Andréia Muniz disse: ONG é um feito muito bonito. Já estive lá, recepção é maravilhosa, além de ser minha primeira escola. Orquis Fraga disse: boa noite, Tiago, Adroaldo, Simone, Joelma. Maria Tereza Crespo: agricultura orgânica é o amor, o respeito pela terra e por nós mesmos. André Luiz disse: Sítio Casa de Barro é referência de alimentação saudável. Simone Beatriz e Anderson Giroto desenvolvem um trabalho que deve ser conhecido por todos que trabalham na terra. Manuel Brum: preservar e cuidar dos recursos naturais como águas e florestas do Cará é importante para manter a vida na terra e deixar uma herança valiosa para as próximas gerações. Sabe, Manuel, que eu tenho há bastante tempo, né? Sempre que eu promovo algum debate com candidatos do município de Cará, isso já faz algum tempo, eu sempre tento tocar nesse assunto. E eu digo o seguinte: Cará foi beneficiado de uma série de maneiras, mas sobretudo com esse, eu vou usar um termo, não pensem do lado ruim, tá? Mas com esse atraso para a evolução. Entende o que eu quero dizer? Né? Gravataí evoluiu e hoje é sujo, é uma cidade fedorenta, né? Na boa parte, infelizmente, é assim. Né? Os municípios da região metropolitana têm muitos bairros sem saneamento básico, sem sombra de árvore, sem lugar para se curtir direito. Então, Cará foi muito beneficiado com o tempo que tem e que teve para planejar melhor isso. E também a questão da segurança pública. Né? Cará ainda é um município pacífico, mas ainda é. Não pensa que vai ser para sempre se não houver uma iniciativa. Ainda é um município com água limpa, com muita sombra, com ar puríssimo, mas ainda é, desde que esses que estão agora, nós que estamos aqui, compreendamos que nós temos parte nisso. Né? Se a gente não fizer alguma coisa, não vai mais ser, infelizmente. É triste, dói, para quem curte isso, e a Simone deve dar um soco no estômago, mas é isso, sabe? Basta vocês pegarem alguns exemplos assim muito, muito práticos. Olhem fotos de como era, de como é, e vislumbrem como pode ser. Né? Olhem a Praia do Rosa, por exemplo. Um lugar que era absolutamente isolado e escondido. Quando foi descoberta a Praia do Rosa, ali por surfistas inicialmente, depois por pescadores e tal, e aí começaram a demolir tudo. Ou construir e derrubar tudo. Gramado é esse foco turístico e tudo mais, né, que todo mundo se encanta com a arquitetura e tal, mas era verde. Hoje tem algumas áreas que, graças a Deus, são preservadas por lei. Né? Mas, então, assim, Cará, e a gente vai falar sobre turismo agora com a Joelma, Cará precisa muito ter essa consciência de que o futuro de Cará passa pela agricultura familiar, passa pelo turismo, mas só vai ter turismo e só vai ter renda para essas pessoas se conseguirem fazer um turismo de uma maneira sustentável, senão não vai rolar, sabe? Vai ser um turismo agora, talvez para a próxima geração, e depois não vai ter mais. E eu tenho ouvido e visto, inclusive entes públicos em geral, pessoas políticas de Cará, defendendo o corte de árvores, defendendo a agricultura que derruba tudo. Isso... Tá? Deixa a provocação aí para vocês pensarem, tá? Pingo Barbosa mandou aqui: boa noite, Tiago. Canto Guilda
mandou boa noite. Sou Matheus Henrique Pereira, filho da Claudiane. A Claudiane acionou todo mundo pro sorteio aqui no Fraga Três Morros. Quero participar do sorteio. Hoje a mãe escreveu nós, todos no canal. Abraço para Simone. Tivemos na casa dela com a escola. Ah, que legal. A Celoí Ferreira Brandão, quero participar do sorteio da Rede Lar e da Agropecuária do Alemão. Dulce Fontoura, boa noite, gente. A mulher em evidência, mostrando toda a sua força e o seu valor. Pingo Barbosa, boa noite, Joelma, Simone, Adroaldo. Dulce Fontoura, quero participar do sorteio. Anderson Giroto, parabéns, Thiago, por abrir espaço para falar do tema da agricultura agroecológica e orgânica, fundamental para a nossa sociedade e para o nosso município de Cará. Pingo, que programa maravilhoso. Celoí, parabéns aos convidados pelo importante trabalho. A Vanessa disse, a grama aqui em casa, quando é cortada, coloco na minha pequena hortinha. Isso aí. A Celoí Ferreira Brandão, que orgulho dessas mulheres maravilhosas. O Pingo disse, o Cará te agradece. A Vanessa, coloco também na horta cascas de verduras e legumes. Esse é o meu adubo. Já é um bom início, já é um bom caminho, né? A Jane Gussen disse boa noite. Valone, parabéns, meninas, a todas vocês. A agricultura é a base de tudo. Manuel disse, importante introduzir no currículo das escolas o aprendizado sobre o meio ambiente. Boa. Inês Nunes, boa noite. Cheguei agora, professor Adroaldo, meu professor na escola do Monjolo. A Inês Nunes disse, abraço ao meu professor. O Anderson, estamos produzindo aqui no sítio um curta-metragem financiado pela Lei Paulo Gustavo, que vai falar um pouco da nossa experiência cultivando o futuro, que vai ser lançado em dezembro. Bah, que legal, Anderson. Bah. Vamos marcar, então, para falar sobre isso também, né? A Ivalone, que programa instrutivo, parabéns. Essa é a real essência e a minha vontade do A Sala é Nossa, o Ivalone. É que ele seja um podcast com conteúdo, sabe? Um conteúdo de qualidade, né? E eu fico feliz que esteja hoje dando retorno, porque, infelizmente, os temas relacionados à saúde, psicologia, nutrição, engenharia civil, que a gente já trouxe aqui, música, cultura, eles dão muito, muito, muito menos audiência do que as polêmicas, sabe? Então eu tenho tentado buscar um equilíbrio entre trazer alguns assuntos, até mais assuntos políticos, pelo menos, evitando ao máximo polêmicas muito, muito exacerbadas, até porque é a sala da minha casa, sabe? Eu não quero energia ruim fluindo por aqui também, né? Meu filho está ali dormindo, minha esposa está ali também, acho que descansando ou trabalhando. Então, mas infelizmente é assim, as pessoas compram muito mais a ideia da polêmica, sabe, das coisas que não fazem tanto sentido, e menos a ideia de assuntos importantes como esses. Então fico feliz que vocês estejam reconhecendo e peço a vocês que sejam multiplicadores, né, disso, que compartilhem, que mandem, que elogiem, né? Manda lá, que legal, o bate-papo estava muito tri e tal. Isso ajuda muito, tá? Estou tentando falar rápido aqui para dar conta, porque a gente tem muito assunto ainda para abordar. O professor Telmo Gomes disse, excelente projeto de divulgação de desenvolvimento da agricultura orgânica a partir da pequena propriedade, cumprimentos, Giroto. Manuel Brum disse, não realizar queimadas preserva os micro-organismos e os nutrientes da terra. Manter uma área de mata nativa também ajuda no equilíbrio da temperatura e manutenção das fontes de água. Boa. O Anderson disse, as moléculas de agrotóxicos, na sua grande maioria, não se decompõem. Na compostagem não será possível dissolver o veneno. No entanto, os índices de agrotóxicos residuais são pequenos, mas são, sim, ainda assim nocivos, né? Obrigado. Então, complementando aqui o que a Simone estava destacando, né? A Dulce disse, hoje eu não consigo mais comer banana convencional, somente orgânica, é muito diferente o sabor. A Giane disse, quero participar do sorteio da Rede Lar da Agropecuária do Alemão. Pingo Barbosa quer participar do sorteio. O Anderson estava me ajudando, é a Tobata. Isso aí, obrigado. A Cláudia Fernanda Santos, boa noite a todos, excelente conversa entre os amigos. Também quero participar do sorteio. O André Luiz disse que quero participar do sorteio Rede Lar e Agropecuária do Alemão, que, aliás, sem me conhecer, me emprestaram um banquinho
para que eu pudesse tocar numa das edições do Mateando na Praça, coisa de cará. Legal. Manuel disse, concordo que devemos preservar as riquezas naturais do Cará, temos que investir na educação. Também, aliás, parabéns pelo excelente debate. O André disse, parabéns pelo belíssimo programa de entrevista, Thiago, sucesso. A Jane mandou parabéns, turma de peso. A Mara disse, eu sempre coloco casca de legumes, também cascas de ovo no meu canteiro de verduras. E a Valone Silva disse, e tem conteúdo, parabéns. Venci mais um pouquinho, né? Legal demais. Bom, vamos continuar o nosso bate-papo. Antes, deixa eu só falar para vocês que a Casa do Sonho está esperando todo mundo para aquele almoço maravilhoso. Toda semana tem, né, todos os dias da semana tem almoço e também tem aquele mini sonho fabuloso. Tenho certeza que tu vai receber muito bem os teus convidados se tu comprar, tá bom?